A paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico do dia de hoje. Hoje é dia 28 de janeiro. Vamos ler Êxodo 5, 22. Moisés voltou ao Senhor e disse: Por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviastes? Desde que me apresentei ao Faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade, e tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que vou fazer ao Faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso da minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Deus também disse a Moisés: Eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não lhes revelei meu nome, Javé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: Eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão, que os libertou da opressão do Egito. Eu os livrarei, os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés: Volte ao Faraó, o rei do Egito, e diga a ele que deixe o povo de Israel sair da sua terra. Mas Senhor, retrucou Moisés, os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que o Faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. O Senhor, porém, falou com Moisés e Arão e lhes deu ordem sobre os israelitas e sobre o Faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel do Egito. Estes são os chefes dos clãs dos antepassados de Israel. Os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Eijon e Carmim. Seus descendentes foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era cananeia. Seus descendentes se tornaram os clãs de Simeão. Estes são os descendentes de Levi, conforme relacionados nos registros da família. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Cada um deles se tornou antepassados de um clã. Os descendentes de Coate foram Amram, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas, conforme relacionados nos registros de família. Amram se casou com Joquebede, irmã de seu pai, e ela deu à luz 2 filhos, Arão e Moisés. Amram viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Alzafã e Citri. Arão se casou com Eliseba, filha de Aminadab,
irmã de Naasson. Ela deu à luz seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Eleazar, filho de Arão, se casou com uma das filhas de Putiel, e ela deu à luz seu filho Finéias. Estes são os chefes dentre os antepassados das famílias levitas, relacionados de acordo com seus clãs. Foi a estes dois, Arão e Moisés, que o Senhor disse: tire os israelitas do Egito, organizados segundo seus clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que se dirigiram ao faraó, rei do Egito, para falar sobre a saída dos israelitas daquela terra. Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor, transmita ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Contudo, Moisés questionou o Senhor e disse: não posso fazer isso, tenho tanta dificuldade para falar, porque o faraó me daria ouvidos. Então o Senhor disse a Moisés: preste atenção ao que vou dizer. Eu farei parecer Deus para o faraó, e Arão, seu irmão, será seu profeta. Diga a Arão tudo o que eu lhe ordenar, e Arão mandará o faraó deixar o povo de Israel sair de sua terra. Contudo, endurecerei o coração do faraó, e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Mesmo assim, o faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então resgatarei meu exército, meu povo, os israelitas, da terra do Egito, com grandes atos de julgamento. Quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhe ordenou. Quando falaram com o faraó, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. O Senhor disse a Moisés e Arão: o faraó exigirá: mostre-me um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão: tome sua vara e jogue-a no chão, na frente do faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão diante do faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros, e por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. O coração de Faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir exatamente como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: o coração do Faraó é duro e ele continua se recusando a deixar o povo sair. Portanto, vá ao Faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio. Pare à margem do Nilo e encontre-se com ele ali. Não se esqueça de levar a vara que se transformou em serpente. Então diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhe falar. Deixe meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora você se recusou a ouvi-lo. Por isso, assim diz o Senhor: eu lhe mostrarei que sou o Senhor. Veja como esta vara que eu tenho na mão, baterei nas águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, e o rio ficará mal cheiroso. Os egípcios não poderão beber de sua água. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão: tome sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre todos os rios, canais, açudes e reservatório. Toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou. Diante dos olhos do faraó e de todos os seus oficiais, Arão levantou a vara e bateu nas águas do Nilo, e o rio inteiro se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, e a água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não podiam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito.
Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua mágica e também transformaram a água em sangue, e o coração do faraó continuou endurecido. Ele se recusou a ouvir Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O faraó voltou para seu palácio e não pensou mais no assunto. Todos os egípcios cavaram às margens do rio para encontrar água potável, mas não podiam beber a água do Nilo. 7 dias se passaram desde o momento em que o Senhor feriu o Nilo. Amém. Vamos ler Mateus 18. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado com o Senhor que decidiu pôr em dia as contas com o servo que lhe deviam, com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 70 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E, irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galiléia e foi para a região de Judeia, a leste do rio Jordão. Grandes multidões os seguiram e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: Por isso o homem deixa pai e mãe e se une a uma mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: Então, por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar outra vez, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: Se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns, assim mesmo, se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. Amém. Vamos ler Salmos 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. Vamos voltar aqui.
renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Vamos ler Provérbios 5, 22 e 23. O perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Amém. Assim chegamos ao final do nosso estudo bíblico do dia de hoje. Oremos. Senhor, te agradeço, Pai, por mais um dia de estudo, mais um dia de conhecimento, onde tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre Ti, Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações, que Suas palavras façam raízes em nossas mentes, em nosso ser, que possamos seguir cada vez mais o Seu propósito para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.